Livro de Ruth, capítulo 3. Só mais um aviso que eu esqueci de dar. Domingo que vem à noite nós temos o culto cantado, tá? Acho que já foi conversado que a gente vai ter também um tempo de sopa, né? Quem quiser trazer uma sopa, um caldo. Mas se você tem algum hino que gostaria que fosse cantado, me procura. Pastor, ó, esse hino, se for do cantor cristão também, se for do Cânticos de Maranata, o outro inário que tem aqui, você me procura que eu vou produzir o PowerPoint, tudo, e a gente canta. Até dos cânticos, aqueles corinhos, Jesus em tua presença, do que estás assentado, bem antigão também, a gente pode pôr no PowerPoint para a gente poder entoar. Se você tem algum testemunho, algum texto que você gostaria de compartilhar, tá? Me procure para a gente poder encaixar isso na nossa programação. Nós vamos ler Ruth, capítulo 3, estamos com o propósito de um capítulo por domingo, nosso terceiro domingo no livro. Nós estamos no mês da família, por isso nós estamos estudando este livro com o tema Uma Família nas Mãos de Deus. Então diz assim, Ruth, capítulo 3, do 1 ao 18. Disse Noemi, sua sogra: minha filha, não hei eu de buscar-te um lar para que sejas feliz? Tem alguma tradução que diz, não hei de buscar-te descanso? Que bom. Ora, pois, não é Boaz, na companhia de cujas servas estivesse, um dos nossos parentes? Eis que esta noite alimpará a cevada na eira. Banha-te e unge-te, e põe os teus melhores vestidos, e desce à eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Quando ele repousar, notarás o lugar em que se deita. Então chegarás e lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deves fazer. Respondeu-lhe Ruth: tudo quanto me disseres, farei. Então foi para a eira e fez conforme tudo quanto a sua sogra lhe havia ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então chegou ela de mansinho, e lhe descobriu os pés, e se deitou. Sucedeu que pela meia-noite, assustando-se o homem, sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada a seus pés. Disse-lhe: quem és tu? Ela respondeu: sou eu, Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre a tua serva, porque tu és o meu resgatador. Tem alguma tradução que diz: estende as tuas asas sobre a tua serva? Outras diz túnica, ou manto, capa. Tá. Disse ele: bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência que a primeira, pois não foste após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei. Pois toda a cidade do meu povo sabes que é mulher virtuosa. Ora, é muito verdade que eu sou resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Fica-te aqui esta noite, e será que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar-te, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Deita-te aqui até amanhã. Ficou-se, pois, deitada a seus pés até pela manhã, e levantou-se antes que pudessem conhecer um ao outro, porque ele disse: não se saiba que veio mulher à eira. Disse mais: dá-me o manto que tens sobre ti e segura-o. Ela o segurou, ele o encheu com 6 medidas de cevada e lhe pôs às costas. Então entrou ela na cidade. Em chegando à casa de sua sogra, esta lhe disse: como te passaram as coisas, filha minha? Alguma tradução diz: és tu, filha minha? Como se fosse uma pergunta. Ela lhe contou tudo quanto aquele homem lhe fizera. E disse ainda: estas 6 medidas de cevada, ele mas deu e me disse: não voltes para tua sogra sem nada. Então lhe disse Noemi:
Espera, minha filha, até que saibas em que darão as coisas, porque aquele homem não descansará enquanto não se resolver este caso ainda hoje. Vamos orar. Pai, obrigado por podermos caminhar nesse livro, por poder ver que o Senhor conduz a história de todas as pessoas, de que ainda que aos nossos olhos as coisas não estão se encaixando, não estão fechando, não estão saindo da maneira como esperávamos, tudo está dentro do que o Senhor espera, tudo está dentro da Tua providência e da Tua soberana mão. Pedimos, ó Deus, que as famílias aqui representadas sejam edificadas com a Tua palavra. Ajuda-me a edificar o Teu povo, pela Tua palavra, trazer glória ao Teu nome. É isso que nós pedimos e Te agradecemos, em nome de Cristo. Amém. Da última vez que vimos o texto no capítulo 2, nós vimos que Deus se move de maneira misteriosa. E é isso que estamos aprendendo no livro de Ruth, que aos olhos daquelas mulheres, parece que tudo deu errado, mas aos olhos de Deus tudo estava contribuindo para o seu plano perfeito. Elas saem do desespero e solidão para a esperança e alegria. Deus faz tudo na hora certa, nos direcionando ao lugar certo, preparando as pessoas certas para a sua própria glória. E hoje veremos como Deus não somente preparou, por exemplo, pão para elas, lembra no capítulo 1, o problema delas terem saído foi fome, e elas voltam porque a fome acabaram. Então Deus não somente providenciou pão para elas, pois elas ouviram que Deus se lembrara do seu povo. Deus não somente providenciou um lugar onde encontrar alimento, elas foram diretamente, ou Ruth foi diretamente para o campo de Boaz, mas nós veremos também que Deus preparou descanso para elas. Deus não somente cuida da nossa família no sentido físico, mas Deus também quer cuidar da nossa família no sentido emocional, de providenciar o descanso emocional, o descanso espiritual. Nossa primeira parte, novamente, aqui nós vamos ver dois atos agora. Nós temos Ruth sendo preparada por Noemi a como se proceder. E aqui nós temos uma situação atípica, porque somente o livro de Ruth demonstra como se faria um pedido de casamento. Tudo que Noemi descreve para Ruth, você não vê isso em nenhum outro livro do Velho Testamento, como deveria se proceder. Como que alguém que estava participando da lei do levirato, espero que vocês entendam o que eu estou falando, né? Tem que ter um pouquinho do conhecimento do Velho Testamento, que morreu uma pessoa, morreu um homem, a viúva está lá, não há ninguém próximo que possa suscitar descendência, para que elas não percam as posses que eles têm. Então é necessário que alguém próximo da família se case com essa mulher, para que os filhos não fiquem sem herança, para que os filhos não fiquem sem o nome da família seja apagado ali. E uma das coisas que preocupa a Ruth é o descanso, uma das coisas que preocupa a Noemi é que Ruth encontre descanso. Por isso que eu perguntei, se no primeiro versículo, em algumas traduções, Noemi ela diz, olha, eu vou arranjar descanso para você. Porque a palavra que está traduzida por um lar, pode ser traduzida por descanso, ausência de movimento, estar estabelecido, finalidade, segurança, um lugar para pôr o pé. A preocupação de Ruth, de Noemi, não é sem razão, porque no final do versículo, do capítulo 2, versículo 23, diz assim: assim passou ela à companhia das servas de Boaz para colher, até que a seca da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. O que isso significa? Acabou o trabalho. Elas não teriam mais campo para ir atrás dos recolhedores, dos coletores, para pegar espigas, para pegar o alimento. E Noemi estava preocupada com o que seria de Ruth, com o que seria delas. Olha, a nossa fonte de sustento acabou. Não há mais colheita. E por isso que Ruth, há esse início no capítulo 3, da preocupação de Noemi, olha, nós precisamos encontrar algum tipo de descanso para você. A necessidade do descanso dá-se porque o tempo da colheita havia acabado, e de onde viria o sustento delas agora? E Ruth, estou sempre confundindo aqui, Noemi, ela apresenta uma possibilidade para Ruth, uma promessa de descanso através do casamento.
ela fala no versículo 1, não hei de buscar-te um lar para que sejas feliz. A promessa de descanso seria fruto de um casamento. A promessa de uma ajuda que este casamento poderia atender às necessidades de Ruth. E a promessa de um lar que este casamento poderia providenciar novamente um lar para Ruth. Então Noemi está preocupada com todas essas coisas, sai da visão da colheita, agora do planejamento familiar. O que nós podemos fazer? E ela pensa em Boaz. Ela diz no versículo 12, ora, pois, não é Boaz na companhia de cujas servas estivesse um dos nossos parentes? Boaz, ele tinha uma boa reputação. Não há nada no texto, não há nada no livro que desabone a pessoa de Boaz. Pelo contrário, só há o que possa elogiar a maneira como ele trata os servos, a maneira como ele tratou Ruth, o respeito com o qual ele se dirigiu para com Ruth. Ele tinha uma boa reputação, ele era um parente próximo. Ela diz, não é ele um dos nossos parentes? Ele tinha as posses necessárias para pagar o preço para redimir Ruth. No final, no capítulo 4, só dando uma passada, quando ele vai conversar com o possível resgatador que está antes dele, ele fala, você tem que comprar tal posses para que você possa resgatar o do nosso parente Elimeleque, só que com isso também tem a viúva Ruth. Ele diz, não, eu não posso fazer isso porque senão eu vou prejudicar a minha esposa. Mas a ideia de que o resgatar envolvia também um dote, um pagamento, ter posse necessária. E Boaz tinha tudo isso, ele tinha o suficiente, o necessário para providenciar esse resgate. E Boaz também tinha uma determinação certa. No final, no versículo 18, Noemi parece que conhecia bem Boaz. Ela diz que este homem não vai descansar enquanto não resolvesse aquilo naquele dia. Então ele era uma pessoa de boa reputação, era um parente próximo, tinha as posses necessárias e tinha uma determinação louvável. E qual é a preparação de Ruth para se encontrar com Boaz? E essa preparação, irmãos, exemplifica muito como deve ser a nossa preparação para nos encontrarmos com Cristo. Quando Noemi fala no versículo 3 para Ruth, olha, toma um banho, unge-te, que é uma expressão muito simples para se perfume. Passa um perfume. Ungir, unguento naquela época, além dos fatores medicinais, mas servia também para estética, muitos com aromas. Ela diz, olha, toma um banho, passa um perfume, põe o que você tem melhor de vestimenta. Elas chegaram com vestes de viúva em Jerusalém, lá em Belém, lembre-se disso, porque elas foram reconhecidas como viúvas, vestes de viúvas. Depois Ruth coloca uma veste de trabalhadora, ela vai para o campo, mas agora ela precisa se vestir como uma mulher. Ela precisa se apresentar como uma mulher. Desce a eira, porém não te des a conhecer ao homem, até que tenha acabado de comer e beber. Como havia terminado a colheita, era comum ter festa entre o povo. E você pode pensar, nossa, mas que patrão é esse que não vai para sua casa de campo, para sua casa na praia, para sua casa na colina, mas está junto com os seus trabalhadores? É porque ele estava trabalhando junto. E é dito lá no versículo 1 a 5, que Boaz estaria ali na eira para limpar a cevada. O que ele iria fazer? É pegar uma peneira, ia pôr os grãos lá, e no finalzinho da tarde, onde se batia um vento, ele jogava aquilo que talvez você já deve ter feito, se você foi em algum sítio, teve a oportunidade de fazer isso, até quando criança tem a oportunidade de pegar a terra e jogar para o alto e peneirar. O que ia fazer? O que não prestasse o vento ia levar. Por isso que no Salmo 1 diz que o ímpio é como a palha que o vento dispersa, mas os grãos bons vão descer. E era isso que o Boaz estaria fazendo. E logo depois ele iria festejar, ia beber, e Ruth estava programada, olha, espera, para que você veja onde ele vai estar, porque ele não estaria sozinho, os outros trabalhadores estariam ao redor, e ele escolheu deitar perto de um monte de cereais, e você de mansinho, não se dá a conhecer, descobre os pés dele, porque isso no momento vai acordar ele por causa da friagem dos pés,
e fica esperando, e ele vai te dizer o que você vai fazer. É um plano arriscado. É um plano arriscado, mas foi o certo a se fazer naquele momento. Então, nessa preparação de Ruth para se encontrar com Boaz, tipifica muito qual deve ser a nossa preparação para se encontrar com Cristo. Primeiro, envolve purificação, limpeza. Para nos encontrarmos com Jesus, nós precisamos estar limpos, purificados. Por isso, olha, banha-te, lava-te. Nós sabemos que água nas Escrituras é um símbolo da palavra. Envolve consagração, unge-te. Uma expressão, uma alusão à questão do Espírito Santo. Envolve também a maneira como nos apresentamos diante dele, as nossas vestimentas. Põe os teus melhores vestidos. Ela não tinha um guarda-roupa extenso, lembre-se, ela voltou pobre. Mas o que mais decente estiver ao teu alcance, coloque. O que melhor estiver ao teu alcance, coloque. E possivelmente ela tinha um manto enorme que a cobria por todo, porque é algo que pudesse até impedir que ela fosse reconhecida. Quando ele manda ela embora, ele diz no versículo 15: disse-me, dá-me o manto que está sobre ti. Pega essa vestimenta, estica que eu vou pôr algo para você levar para a tua sogra. Envolve o nosso compromisso, a nossa determinação. Disse no versículo 4 que não somente para ela banhar, ungir-te, pôr os melhores vestidos, mas desce a ira. Saia da onde você está e vá aonde Ele está. É necessário, na nossa caminhada com Cristo, e ainda que nós não vamos cair no erro de dizer que Cristo só está somente nessa igreja, João 4 extrai para isso, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, mas há um lugar onde os filhos de Deus se reúnem para cultuar a Deus. Há um lugar onde os servos se reúnem por causa do seu Senhor. Não somente o compromisso, mas também envolve a nossa conduta, o nosso proceder. Noemi é específica em dizer, porém não te des a conhecer ao homem. Isso não é um espetáculo público, Ruth. Isso é algo muito particular. Isso é algo privado. Isso é algo só seu e dele. Isso os outros não precisam ver. Ainda que a adoração pública todos participam, mas isso fala da nossa comunhão íntima com Cristo. De nós estarmos no nosso dia a dia, em secreto, nos encontrando com o Senhor, fugindo da hipocrisia ou da falsa religião que é falado, por exemplo, em Mateus 6. Olha, você que gosta de orar em lugares públicos para que os outros te vejam, dar esmola para que os outros te vejam. Não, a sua vida com Cristo é algo entre você e Ele. Então essa é a preparação. E a resposta de Ruth é o quê? Tudo quanto me disseres, farei. A segunda cena que nós temos é Ruth aos pés de Boaz. Ruth se encontrando com Boaz. A possibilidade de uma nova casa está sendo vislumbrada. Ela era viúva e com Boaz poderia experimentar um novo casamento. Tinha uma possibilidade de uma nova esperança. Tudo mudaria se ela se casasse com Boaz. E a possibilidade de uma nova felicidade, porque Noemi ela é categórica em dizer que a felicidade está associada em ter um lar. E ontem, aqui na reunião de casais, nós falamos que muitos casais são infelizes. E há uma diferença entre casais terem problemas e casais serem infelizes. Tem casais que são felizes e passam por problemas juntos, mas tem casais que são simplesmente infelizes. E Noemi, ela deixa claro que felicidade está envolvida em ter um lar, em ter uma casa. No versículo 9 do capítulo 1, ela diz: o Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa do seu marido. No versículo 1 do capítulo 3, disse Noemi sua sogra: minha filha, não hei de buscar-te um lar para que sejais feliz. Era isso que Ruth estava vislumbrando. E ela vai e se apresenta aos pés de Boaz. E quando nós vamos nos apresentar aos pés de Cristo, o que é necessário? É necessário primeiramente uma busca. Ruth, ela deveria buscar e procurar aonde que Boaz estava.
Ela diz, olha, notarás, no versículo 4, notarás o lugar em que se deita. Então você chegarás, lhe descobrirás os pés, e te deitarás, e ele te dirá o que deve fazer. Não somente para estarmos com Cristo demonstra nós buscarmos a Ele, mas também uma determinação. Eu quero estar com Ele. No versículo 5 e 6 ela diz, tudo quanto me disseres farei. E então foi para a eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe havia ordenado. A necessidade de você ir com Cristo. E também a necessidade do pedido. Lá no versículo 7 a 9, havendo, pois, Boaz comido e bebido, estando já de coração um tanto alegre, veio deitar-se aos pés de um dos montes de cereais. Então chegou ela de mansinho, calmamente, sem muito barulho, e lhe descobriu os pés e deitou. Sucedeu que pela meia-noite, então o autor dá a entender que houve um tempo, não fala que hora que ela deitou, mas ele dá um tempo específico, pela meia-noite, assustando-se o homem, como se ele se levantou para ver o que estava acontecendo, e olhou para todos os lados, e sentou-se, e eis que uma mulher estava deitada aos seus pés. Disse-lhe ele, quem és tu? Ela respondeu, sou Ruth, tua serva, estende a tua capa. E uma das traduções aqui poderia ser asas. Qual é a resposta que Boaz dá para Ruth no capítulo 2, versículo 12? O Senhor retribua o teu feito e seja cumprida, grande, a tua recompensa do Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Por isso que eu perguntei se tinha alguma tradução que trazia asa. Estende sobre a tua serva a tua capa, o teu manto, a tua asa. Me proteja, me receba. Eu preciso de ajuda. Você me aceita? Sou Ruth, tua serva. Estende a tua capa sobre tua serva, porque tu és resgatador. Qual é a recompensa de Ruth por esse ato? Ela é recebida. Versículo 10, disse ele, bendito sejas tu do Senhor, minha filha. Todos aqueles que se aproximam de Cristo com essa atitude, geralmente aceite a Jesus, mas Senhor, o Senhor me aceita? Eu preciso, só tu podes me resgatar. E às vezes as famílias em determinadas situações devem chegar em oração com essa atitude, Senhor, só o Senhor pode resgatar a nossa família, estende as tuas asas sobre nós. Só o Senhor pode me ajudar nessa determinada situação, só o Senhor pode estender as tuas asas sobre mim. Ela é recebida. Boaz bendiz, olha, bendita sejas tu do Senhor, minha filha, melhor fizeste a tua última benevolência, ou seja, melhor do que ter cuidado de Noemi, não ter se apartado dela e ter sido fiel com ela, ter saído da sua casa e vindo para uma terra que você não conhecia. O que você fez agora é melhor ainda. Você poderia ter ido procurar os jovens, eu sou uma pessoa mais velha. Você poderia ter procurado os pobres e ricos, mas Boaz notou que ela está tendo uma atitude de alguém que entende o que é a lei do levirato. Boaz entendeu o seguinte, eu sei que eu sou parente de Noemi, e eu sei que eu sou um resgatador, e ela fez conforme a lei de Israel diz. Além de ser recebida, Boaz a tranquiliza, primeiramente com suas promessas. O versículo 10 a 13, versículo 11. Agora, pois, filha minha, não tenhas receio, tudo quanto disseste, eu te farei. Ou seja, eu vou te resgatar. Mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Um homem justo. Fala, olha, eu não vou passar à frente de quem eu conheço, que é mais próximo do que eu na parentela. O texto não dá a dizer se ele era primo, irmão, tio. Há uma ordem que eram os irmãos, os tios e depois os primos, para essa questão de resgate. Mas simplesmente diz que ele era um parente próximo, mas havia um outro mais próximo. Mas há um outro
Agora, pois, filha minha, não tenhas receio, tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabes que és mulher virtuosa. Durante todo aquele período de colheita, a fama de Ruth foi essa, mulher virtuosa. Durante todo o trabalho, durante todo aquele período de necessidade, não houve nada no proceder, no comportamento de Ruth que viesse a causar um mau testemunho. Isso foi o que chamou a atenção de Boaz. Tu és uma mulher virtuosa. Fica-te aqui esta noite e serás que pela manhã, se ele te quiser resgatar, bem está, que te resgate. Porém, se não lhe apraz resgatar, eu o farei, tão certo como vive o Senhor. Essa expressão, tão certo como vive o Senhor, é muito forte. É o seguinte: se eu não cumprir a minha palavra, faça-me o Senhor o que Ele quiser. Ele se coloca na linha da, entre aspas, maldição por assumir o voto. Se Ele não te resgatar, que o Senhor me destrua se eu não cumprir a minha palavra com você. Deita-te aqui até amanhã. Ele conforta ela com as suas promessas, ele conforta ela com as suas posses. Do 14 até o 17, ele dá mais mantimento para que ela pudesse levar, e ele conforta ela, agora indiretamente por meio de Noemi, por meio da sua persistência. Noemi fala no versículo 18 o seguinte: este homem não vai descansar enquanto ele não resolver esse assunto. Irmãos, primeiramente, antes de nós entrarmos nas aplicações, o que nós vemos de Cristo nesse texto é que Cristo é o nosso resgatador. É Ele quem tem tudo o necessário para nos resgatar da situação na qual nós nos encontramos. É Ele quem estende os braços ou estende as asas e nos protege. É Ele quem toma o lugar para estar ao nosso lado e nos conduzir. É Ele quem nos dá uma nova perspectiva, é Ele quem nos dá uma nova esperança, é Ele quem nos dá felicidade. Boaz aqui tem a tipificação, a simbologia ou a analogia da pessoa de Cristo. Uma coisa interessante também que nós vemos é que quando eles estavam sozinhos, eles poderiam ter caído sexualmente ali. Eles poderiam. E uma das coisas que eu fiquei meditando, e mais falando para os pais, com respeito com os filhos, mas também para a gente poder aconselhar os outros, às vezes a gente investe muito em educação, que é certo, nós investimos muito em alertar dos perigos, mas irmãos, sabe o que vai impedir que os jovens, que aqueles que nós amamos, caiam nesse pecado sexual? Temor do Senhor. É o temor do Senhor que vai preservar. Eles fizeram o que fizeram, e a preocupação dele não deixar que ela fosse reconhecida é por causa do temor ao Senhor. Porque eles poderiam ser acusados de terem relações sexuais ilícitas ali e um julgamento seria estabelecido. Mas o que pode preservar mesmo, e é o que evita-nos, ou causa-nos que nós não pequemos, é o temor do Senhor. É o respeito e a reverência que nós temos com Deus. Eu passei bem rápido por esse texto, porque hoje nós temos ceia, mas não deu para se ater em todas as questões culturais que envolvem aqui esse procedimento de Ruth com Boaz. Só é descrito aqui um pedido de casamento muito atípico, né? Chega, se deita, descobre os pés e pede para ele estender a capa. Mas isso tudo reporta que Deus está no controle mesmo assim, colocando a pessoa certa. Hoje você pode encontrar descanso em Jesus Cristo, indo humildemente a Ele. De modo algum você será lançado fora. Suas necessidades só podem ser supridas e satisfeitas nele. Mateus 11, 27 a 29. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, pois sou manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo. Não somente isso, assim como Boaz não descansaria enquanto não resolvesse aquela situação, nosso Salvador é o Redentor que, pelo descanso de sua obra, nos proporciona o descanso das nossas obras.
É dito que Boaz não descansaria enquanto não resolvesse aquela situação, verdade? Mas o nosso Redentor, que descansou de suas obras, dá o descanso das nossas obras para aceitação. Em Hebreus capítulo 8, versículo 1, o autor diz assim: assuma o essencial das coisas que temos dito é que nós temos tal sumo sacerdote assentado à destra da majestade nas alturas. Por que ele menciona assentado? Porque esse sumo sacerdote não tem mais nada que fazer, a não ser interceder pelos seus. Mas ele não tem mais sacrifício, ele não tem mais trabalho, ele não tem mais sangue para ser derramado. Ele fez tudo de uma vez por todas, para que aqueles que se achegam por meio do seu sacerdócio sejam aceitos perante Deus. E porque ele descansou de suas obras, nós descansamos das nossas. Nós agora não realizamos ou produzimos obras para a salvação, mas como evidência de salvação. Sob as asas do Senhor, assim como a expressão que Boaz usa com Ruth, sob as asas do Senhor, que você viesse buscar refúgio, e refúgio é uma das coisas que você pode encontrar no Senhor. Salmo 17:8, guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Salmo 17, 8 e 9, você pode encontrar benignidade do Senhor. Salmo 36, 7, como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Você pode encontrar auxílio. Salmo 63, 7, porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. O seu Redentor te aguarda se você não veio até Ele pela fé. Você precisa ir ao encontro dele. Ele te espera. Lá em Filipenses 4, quando Paulo agradece à igreja pelo suprimento, ele diz: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Nosso Redentor, Ele te aguarda. E uma das maneiras de nós nos aproximarmos dele é lançando mão dos elementos da ceia. É fazendo lembrança de que Ele nos resgatou. Toda vez que fizeste isso, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Nós anunciamos que Ele nos resgatou, que Ele lançou sobre nós o seu manto, a sua capa. Quero chamar os homens aqui à frente para nós procedermos para com a ceia do Senhor. A ceia do Senhor, 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 a ceia do